Quer aprender a ser um bom contador de histórias e não sabe nem por onde começar? Eu sugiro que comece por aqui, por esse livro aqui, ó. Storytelling. Aprenda a contar histórias com Steve Jobs, Papa Francisco, Churchill e outras lendas da liderança. O autor é Carmine Gallo. O autor, inclusive, ele é do best-seller TED, Falar, Convencer e Emocionar. Esse livro aqui foi o primeiro que eu li relacionado a esse tema e eu resolvi trazer aqui para você o que eu achei em relação a ele. E se você não sabe, tá chegando aqui agora, eu gosto de dar notas para os livros que eu estou lendo. E para mim, de 5 estrelinhas, ele é 3 estrelinhas. Por quê? Apesar de eu ter gostado muito do livro, eu achei ele um pouco cansativo. E se você for dar uma olhada, cada capítulo ele traz histórias de grandes personagens, né? Pessoas reais, e como que elas usam a história no seu trabalho, no seu dia a dia, para convencer as pessoas e para poder passar aquilo que elas querem passar. Cada capítulo é sobre uma pessoa e isso acaba tornando o livro um pouquinho cansativo, porque você não tem ali, na verdade, ensinamentos daquilo. Você vai tendo alguns insights a partir de cada capítulo e tem alguns capítulos que são mais interessantes que outros, a depender das histórias que a gente vai vendo ali. Mas o ponto positivo que eu achei desse livro é que no final ele traz, relacionado a cada capítulo, tanto um resumo, uma frase bem simples resumindo o que foi dito naquele capítulo e um exercício também para você fazer em relação ao que a gente foi aprendendo em relação a contar histórias daquele capítulo. Então é um livro que no final você consegue ainda assim colocar algumas coisas em prática, né? Escrever, fazer os exercícios e pensar em como contar uma boa história. Ó, vou ler para você os pontos dos que eu mais gostei, que eu assinalei aqui, deixei marcado, não sei se está dando para ver, mas eu fui marcando, que foram os capítulos que eu achei mais interessantes. Do Steve Jobs e Richard Branson. Identifique o propósito de sua marca. Então ele conta como que o Steve Jobs ele realmente usou um propósito da sua marca, como ele usou história para poder impactar as pessoas com essa marca. O outro é Conte histórias de luta e as lições aprendidas, do Tony Robbins e Amy Purdy, Adam Brown também. O outro capítulo que eu gostei muito foi o da Oprah Winfrey, que ele fala: apresente um herói, pessoa ou produto que triunfa sobre a adversidade. E aí ele conta um pouquinho da história da Oprah e como que ela usou a história dela também para poder criar empatia com o público, né, e crescer e criar autoridade diante das pessoas que assistem ela. O capítulo do Bill Gates e Elon Musk, que ele fala sobre quebra de expectativas em uma palestra, onde simplesmente o Bill Gates ele abre uma caixa de mosquitos na plateia. É isso mesmo. Over 200 million people at any one time are suffering from it. It means that you can't get the economies in these areas going because it holds things back so much. Now, malaria is, of course, transmitted by mosquitoes. I brought some here so you could experience this. We'll let those roam around the auditorium a little bit. There. There's no reason only poor people should have the experience. Outro capítulo que eu gostei muito foi sobre a Malala. Não conte uma boa história, conte uma grande história. E o do Martin Luther King, que ele fala: aproveite todas as oportunidades para aperfeiçoar suas habilidades de apresentação. E para mim o que mais eu peguei assim de sacada, que foi o que eu realmente vou levar para refletir, tentar trabalhar em cima das ideias, que foi o capítulo do Papa Francisco, que ele fala para dividir a sua história em 3 partes. Eu andei lendo depois sobre isso também, e existe essa regra dos 3. Basicamente, ele explica que quando você utiliza de 3 elementos ou 3 partes durante a sua história, as pessoas, além de prestarem mais atenção, elas conseguem se lembrar muito mais da sua história depois. Então, o Papa Francisco ele usa desses 3 etapas, 3 palavras simples, para poder levar as pessoas ao objetivo daquilo que ele queria, que era basicamente rezar, jejuar e fazer caridade. Eram as 3 coisas, as 3 ações que ele queria que as pessoas tomassem, e por isso ele sempre utilizava dessas 3 coisas para poder enfatizar todas as suas histórias. E o legal é que se você for parar para analisar outras coisas também, outras histórias, muitas delas têm os 3 personagens ou 3 atos que a gente consegue gravar muito fácil na nossa mente. Por exemplo, tem a história dos 3 porquinhos,
Os Três Mosqueteiros. Uma grande maioria das pessoas, por exemplo, quando vão gravar um número muito extenso, elas vão por 3 em 3, então ela grava de 3 em 3 números até gravar tudo. E além disso, também pode estabelecer um padrão para as pessoas lembrarem. Por exemplo, no cinema se usa luz, câmera, ação. E os velocistas também já estão condicionados a ouvir em sua marca, preparar, já. Eu achei isso muito legal, porque eu nunca tinha lido nem pesquisado nada sobre isso e faz total sentido e fez tipo um uau na minha cabeça, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Aí depois dessa caixa de ferramentas, ele coloca aqui o checklist dos storytellers, que é basicamente aqueles exercícios que eu comentei. Vou tentar aproximar para poder ver. E aí, ó, vai tendo um checklist de cada capítulo. Então, cada um tem pontos para você assinalar e perguntas também para você ir respondendo. Em relação a esse da regra dos 3, eu vou ler para você. Ó, começando com Aristóteles e continuando hoje em dia com o Papa Francisco, os maiores storytellers do mundo usam a regra dos 3 porque ela abrange 3 coisas. Número 1, oferecer um formato simples para estruturar sua história. Número 2, ela simplifica sua história para que o público se lembre das mensagens-chave. E número 3, leva as pessoas para o objetivo final de toda persuasão, a ação. E aí tem como pensamento, reflexão para você. Você consegue dividir toda a sua apresentação em 3 partes? O que mais dentro da apresentação você consegue dividir em 3 pontos-chave? Quais histórias você utilizará? Você consegue identificar uma história para cada uma dessas 3 partes de sua apresentação? Então, são coisas que a gente vai refletindo, vai anotando e vai pensando. O que eu achei que o livro falhou, assim, porque ele realmente fala para a gente aprender a contar histórias, mas ele é mais uma inspiração e uma reflexão, no meu ponto de vista, do que realmente um aprendizado, Você não sai realmente sabendo contar uma história. Foi por isso que eu dei, inclusive, a nota 3 de 5 estrelinhas. Mas, obviamente, se você está começando aí nesse mundo de contação de histórias, você entendeu que a história ela pode ser utilizada para diversas coisas na sua vida, no seu dia a dia, para uma apresentação de um trabalho, para convencer alguém a fazer algo, para qualquer coisa na sua vida. As histórias, elas conectam e elas fazem realmente a gente se envolver e tomar ação, muitas vezes. Eu acreditei que esse livro pode ser um de pontapé inicial aí. Então, ó, eu vou deixar o link aqui embaixo dele para você adquirir ele. Assim você começa a sua leitura aprendendo sobre isso e de quebra você ajuda aqui o canal também, E se você chegou até aqui, ó, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Curte esse vídeo aqui, porque assim o YouTube entende que este vídeo é bom e ele começa a distribuir para mais pessoas. Então, ajuda aí e deixa o like. E claro, compartilha com quem você acredita que pode gostar aqui desse conteúdo de resenhas de livro. É isso, um beijo e até a próxima.